Olá, bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Caminho da Paz. Meu nome é Valéria, eu sou uma das palestrantes e hoje nós vamos falar sobre o Caminho, Verdade e Vida, capítulo 22, com o tema Que Buscares. Esse tema, ele é do Evangelho de João, do capítulo 1, item 38. No capítulo 1 de João, ele fala sobre outro João, o João Batista. João Batista veio como o anunciador da vinda do Messias, né? Então, João Batista pregava, né, e falava ao povo, a toda a comunidade, sobre o Messias, sobre o enviado de Deus, que viria salvar, que viria acolher e que viria trazer a boa nova. Mas, além disso, João Batista, que também falava sobre premonições e por isso era considerado um profeta, que também era extremamente respeitado e por alguns temido, né, exatamente pela essa anunciação de um reinado de Deus, mas não um reinado dos homens, né, como os poderosos daquela época temiam, tanto em relação ao Sinédrio, né, como em relação aos próprios romanos, né, que ambos compartilhavam o poder entre política e religião. Então, eles o temiam com a vinda de que viria realmente um rei empoderado por Deus, que poderia tirar o poder de Roma, ou que poderia ter mais poder, né, do que o Sinédrio, do que todos aqueles que detinham o poder das palavras, que conheciam as Escrituras. E João Batista era um homem muito simples e ele batizava nas águas todos aqueles que aceitavam esta boa nova. Né? Então, ele tinha nesse nesse procedimento do batismo, né, essa aceitação de uma nova vida, um nascimento para novos termos. Né, um termo onde aquela pessoa se comprometia realmente a seguir a essa boa nova que seria trazida pelo Messias. Então, nesse capítulo 1, Jesus é batizado por João Batista, né? Então, João Batista vê através da espiritualidade, né? Então, a espiritualidade mostra a João Batista que Jesus é o Messias, né? Não foi Jesus que chegou e contou, né? Eu sou o Messias, né? Não. A espiritualidade mostrou a João Batista que Jesus era o Messias, e no próprio batismo, né, a espiritualidade também, né, foi totalmente de uma iluminação, né, e de uma paz que tomou conta de todos os que estavam presentes. Né? Então, a natureza, através dos fenômenos, principalmente pela energia de Jesus e de todos aqueles que estavam ali, né, na mediunidade, no livro dos médiuns, nós estudamos os fenômenos que são ligados, né, à mediunidade, e também na Gênese nós explicamos isso também, né, nós recebemos a explicação a respeito disso. Então, alguns que estavam ali, aliás, todos que estavam ali presenciando o batismo de Jesus ficaram extasiados com o fenômeno, né? Já que toda a espiritualidade celebrava aquele momento onde o enviado de Deus, né, para salvar e governar o nosso planeta estava, enfim, sendo oficialmente reconhecido, né, pelo profeta, né, que estava anunciando a sua chegada.
Então foi um momento de grande festa no plano espiritual, e aqui nós, no plano físico, sentimos essas emanações de grande efusão e energia. Então, todos que estavam presentes viram e ficaram tocados por todo o magnetismo, né, de que Jesus era possuidor, né? Então, isso fez um impacto muito grande e futuros apóstolos, discípulos de Jesus estavam presentes, né? André e João estavam ali e viram tudo acontecer e ficando extasiados após o batismo de Jesus. Seguiram Jesus, queriam saber para onde iria, né, o Messias que eles há tanto tempo procuravam. E seguindo Jesus, Jesus percebendo que eles o seguiam, virou e perguntou para eles: que buscais? E é a partir daí que a gente entra no caminho verdade e vida e que Emmanuel traz totalmente para a realidade do nosso momento e que nós podemos nos deparar com Jesus nos perguntando, nesse momento onde muitas vezes nos encontramos perdidos, nos encontramos indecisos, muitas vezes nos encontramos cansados. E vamos atrás de Deus através das nossas preces, das nossas orações, do nosso Evangelho no Lar, que não deixamos de fazer nem uma semana. Nós vamos atrás de Deus e em nossas orações e nós percebemos o Mestre com aquele doce sorriso, com todo o seu acolhimento, voltando-se a nós e nos perguntando: que buscais? Diante disso, se você recebesse esse questionamento agora, o que você responderia se o mestre te perguntasse o que está buscando? Quando a gente começa a analisar, né, toda a situação que a gente vive, a maior parte das questões que envolvem a nossa vida são todas as experiências que nós temos compartilhado com os nossos entes queridos, com o nosso trabalho, né, com as nossas experiências profissionais, e a vida ela acaba sendo um conjunto de experiências boas e ruins que trazem conhecimento e aprendizado. E nesse que buscais, nós precisamos buscar uma lição mais profunda. Essa lição mais profunda, ela começa com o autoconhecimento. Né? Na maior parte, né, no nosso centro espírita, na formação que nós temos nos nossos cursos, nós começamos com o autoconhecimento, porque para que possamos fazer um burilamento de quem nós somos, para que possamos melhorar e progredir, primeiro nós precisamos nos conhecer. Então, na vida, através de todas essas experiências que nós deparamos, enfrentamos e combatemos, nós precisamos entender quais são as nossas habilidades e as nossas incapacidades. Às vezes não são incapacidades especificamente, né? Nós temos condição de enfrentamento, mas não temos paz, equilíbrio emocional, condição afetiva, muitas vezes, de enfrentar o problema. Então, não é que falta conhecimento ou habilidade, mas espiritualmente eu me encontro em desequilíbrio e não sou capaz de fazer esse enfrentamento, não por falta de conhecimento, mas por falta de equilíbrio espiritual. Então, quando Jesus nos questiona que busqueis, a primeira coisa parte de nós mesmos, para que nós possamos fazer o nosso pedido ao Mestre, nós precisamos, no primeiro momento, entender a busca de nós mesmos. Essa busca, esse encontro conosco, faz com que enfrentemos, muitas vezes, a vergonha de assumir as nossas fraquezas.
com que tenhamos vergonha de assumir as nossas más tendências, os nossos vícios. E isso é difícil para todos nós. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, progredindo e avançando para um mundo de regeneração, mas ainda somos cercados, né, de tentações materiais que nos colocam à prova. Por quê? Porque nas nossas outras encarnações, nas nossas outras vidas, nós tivemos a oportunidade de vencer várias más tendências, mas quando colocados à prova e em momento de fraqueza, podemos sim titubear. E é com o autoconhecimento e com a disciplina que vamos seguir no caminho de retidão, né? Que nós vamos seguir no caminho onde essa disciplina e esse conhecimento que nós estamos buscando vão nos manter em equilíbrio, em paz e em felicidade. No Livro dos Espíritos, quando questionados como alcançar, né, o reino de Deus ou como obter a paz, é através da lei natural, através da lei de Deus. Só que para seguir a lei de Deus, nós precisamos ter esse autoconhecimento e nós precisamos fazer esse burilamento desses nossos sentimentos, dessas nossas sensações, paixões, que nos levam ao caminho que ainda não é de retidão. Mas será? Porque nascemos destinados à perfeição, sedes perfeitos. Nós fomos criados para sermos perfeitos. Estamos em processo de aperfeiçoamento. Então, começamos ali no que busqueis através desse autoconhecimento. E desse autoconhecimento nós vamos enfrentando com disciplina, com determinação, todas essas más tendências e todos esses vícios que fazem com que a gente tropece no caminho. Esses tropeços, eles podem acontecer de formas diferentes, dependendo da situação, em maior ou em menor escala. Mas geralmente eles estão ligados ao orgulho e ao egoísmo, que são as maiores chagas que a humanidade enfrenta. Mas, de acordo com a evolução espiritual de cada um, e temos evoluções diferentes, apesar de estarmos no mesmo planeta, né, nos nivelando enquanto globo terrestre, nós temos estágios diferentes, mas nos ajudamos enquanto humanidade para impulsionar a evolução terrestre, né, para que possamos juntos fazer esse progresso. Mas geralmente é o orgulho e o egoísmo o nosso maior tropeço, e através deles nós caímos. Então, no que busqueis, se a gente já sabe, né, qual é a nossa má tendência, qual é a paixão, né, que nos faz cair, né, qual é a paixão que nos derrota, né, porque não é o outro, não é uma circunstância, né, não é o momento do mundo, não, não, somos nós. Então, se nós já conseguimos adquirir essa consciência e esse conhecimento de que está em nós a capacidade de perseverar, de ter a força de, em qualquer situação e com qualquer pessoa, né, seguir realmente as orientações crísticas e apoiar, ajudar, perdoar e manter o amor acima de tudo, né, nós vamos conseguir fazer esse burilamento, vamos conseguir fazer a grande vitória sobre nossas más tendências. Então, diante da inveja, diante da vaidade, dos vícios, e os vícios eu estou falando do álcool, do cigarro, de drogas ilícitas, mas também estou falando de sexo, de comida, de jogos, de internet, de TV, de séries, né, da falta de atividades físicas ou do excesso de atividades físicas, né, do culto ao corpo, de exposições de diversos tipos que hoje nós nos colocamos, né?
Então, os vícios e as paixões, eles ganharam novos nomes com a tecnologia e a modernidade, mas continuam sendo os mesmos vícios, né? Que estão ligados ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Vai cair sempre na vaidade, vai cair sempre no orgulho, vai cair sempre na nossa necessidade de prevalecer e ser melhor do que o outro, né? Com o nosso apego principalmente à matéria, seja um apego ao nosso corpo e ao que ele representa sobre os outros, seja o apego à matéria sob a ótica financeira, no que diz respeito a ser melhor e ter mais do que o outro, né? Então, principalmente, a gente consegue utilizar toda esses exemplos para responder a Jesus o que nós estamos buscando. Nós estamos buscando o nosso progresso, vencer a nós mesmos, vencer a nossa má tendência. Nesse capítulo, que é maravilhoso, esse capítulo 22 do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala uma frase que eu peço licença para ler para vocês. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual por problemas mesquinhos. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Eu refleti bastante quando estava buscando, né, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, né, em toda a obra de Kardec e em todos os livros, né, que Chico psicografou de Emmanuel, e eu fiquei pensando como nós, quando Jesus fala para nós o que nós estamos buscando, né, nessa simples fala que busqueis, nós muitas vezes confundimos com uma negociação, como se nós pudéssemos argumentar de alguma forma com Jesus, com Deus, com o plano espiritual, que nós estamos buscando alguma coisa e nós podemos dar algo em troca. E não importa a religião, né? Nós, enquanto kardecistas, nós não podemos, aliás, nós, enquanto cristãos, nós, enquanto filhos de Deus, né? Nós não temos o menor direito de julgar, condenar ou dizer que uma religião é certa ou errada, porque não há sequer em nenhum escrito, né, a palavra de Deus ou há sequer uma letra de Jesus nomeando uma religião. A religião são dos homens. Mas, pelo contrário, né, todas as palavras de Jesus são relativas à tolerância, ou seja, qualquer orientação religiosa ou doutrinária que direcione a intolerância não pode ser de Deus, não pode ser cristã, né? Porque o amor, o perdão, né, está implícito, né, em tudo que Jesus nos disse e nos ensinou. Mas voltemos à barganha do que busqueis. Essa frase de Emmanuel, que tocou profundamente o meu coração, ela faz com que prestemos cada vez mais atenção em relação às preces que nós fazemos diariamente. E é isso que eu gostaria de reiterar com vocês nesse capítulo tão rico de hoje. Tanto o capítulo 1 de João, que é lindíssimo, né? Que narra a entrada de Jesus através do batismo de João Batista, como o capítulo 22, que é um breve e saboroso e nutritivo capítulo de Emmanuel a respeito do nosso comportamento diante das situações que nós estamos vivendo hoje em dia. Que nós possamos refletir nos nossos pedidos a Deus, nos nossos pedidos a Jesus, à espiritualidade, né? Porque, de qualquer forma, todos os nossos pedidos, as nossas preces, as nossas orações,
né, eles são direcionados através do nosso mentor, através do nosso anjo guardião, né? A espiritualidade toma conhecimento dos nossos desejos, né? Das nossas necessidades. Aliás, eles já conhecem as nossas necessidades, mas através da prece nós entramos em comunhão, entramos em conexão com a espiritualidade. E quando Emmanuel nos alerta, né, que a maior parte é motivada por questões subornáveis, ligadas a situações onde queremos que somos privilegiados ou temos alguma preferência, ou seja, estamos ali em negociação, né, como aqueles mercadores, né, que ficavam à porta dos templos que Jesus tanto criticou, questionou e expulsou. Que nós possamos refletir hoje com esse evangelho qual é a nossa posição nos nossos pedidos, né, de ajuda para Deus. Hoje em dia, que buscamos? Né, Jesus nos pergunta: que busqueis? Né, que possamos entender que as nossas preces, que os nossos pedidos devem ser ligados a essa análise de autoconhecimento que eu citei anteriormente, que possamos fazer essa reflexão dolorida, sim, mas realista, nua e crua do que nós precisamos mudar. Mudar hoje, começar agora. Nós não podemos, como várias dietas que nós sempre fazemos brincadeiras, né? Que vamos começar na segunda ou no ano que vem. Não, não. Essa dieta das paixões materiais, ela tem que começar agora. Né? Que nós possamos pedir ao Pai de misericórdia, nessa reflexão, força espiritual, determinação, disciplina, condição e vontade. Vontade. Vontade real para fazer a mudança, essa mudança necessária que precisa ser feita. Nós não podemos mais adiar. Nós vivemos ciclos repetidos de erros. E não apenas nessa vida. Emmanuel nos diz que arrepender-se continuamente nada mais é do que um ciclo vicioso onde há verdadeiramente uma preguiça de mudança, onde nós nos colocamos em padrões viciosos, onde nós erramos, nos arrependemos, pedimos perdão e na outra oportunidade erramos novamente, mas nos arrependemos e pedimos perdão. E fazemos uma prece condoída, porque nos arrependemos verdadeiramente. Mas na outra oportunidade, quando estamos sob prova novamente, quando somos tentados, caímos. Então, chega de arrepender-se, arrepender-se, arrepender-se. Isso é um ciclo vicioso que nos deixa exatamente no mesmo lugar. E não estamos aqui para ficar no mesmo lugar, estamos aqui para progredir, para mover-nos, para evoluirmos. Então chegou a hora de nos arrependermos verdadeiramente em relação às nossas falhas do passado, sairmos daquele ciclo vicioso de erros e arrependimentos, entrarmos num ciclo virtuoso de mudança. Porque fazer a mesma coisa vai dar no mesmo resultado. Nós precisamos mudar. Não é meu marido, não é meu filho, não é minha mãe, não é meu chefe, não é meu funcionário, não é a empresa que eu trabalho, não é o governo, não são os políticos. Quem precisa mudar somos nós. Então, o convite de hoje, quando Jesus nos pergunta: que busqueis? Respondamos: força de vontade para mudar. Senhor, disciplina para mudar.
Senhor, buscamos um caminho de retidão, é isso que nós buscamos. Nós buscamos exatamente a Tua presença, Pai, em nossas vidas, para alimentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, e que tenhamos diariamente a lucidez e o discernimento para entender onde estamos errando e como estamos errando, para tentar um novo caminho, para fazer diferente, mas que não patinemos mais apenas nos arrependimentos e nos pedidos de desculpas, não mais. Que possamos verdadeiramente nos arrepender e mudar, que possamos utilizar exatamente essa passagem de Emmanuel, né, alimentada pelo Evangelho de João, onde nós percebemos em Jesus o caminho, a verdade e a vida, e seguimos de todo o nosso coração. É isso, seguimos de todo o nosso coração. Jesus se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com grande interesse: que buscais? Jesus está em toda parte. Ele está agora com você em sua casa, assistindo essa preleção, e pergunta a você: que buscais? Então, ao terminar de ouvir esta serva que apenas representa o Evangelho, que é realmente o pão da vida, que possamos, ao desligar o computador ou a televisão, para quem assiste o YouTube pela televisão, que possamos fazer uma prece e responder a Jesus que está conosco agora, nos perguntando o que buscais. Que nós buscamos a força para mudar, que nós queremos verdadeiramente combater nossos erros, que nós entendemos através do autoconhecimento e vamos diariamente olhar para nós mesmos e sermos rigorosos e sermos rígidos e buscarmos um caminho de retidão, buscando sempre ao Mestre, buscando sempre a Deus. Por isso, eu agradeço a vocês pela atenção, por estarem buscando aqui nesta palestra a oportunidade de alimentar a alma para mudar o caminho, para sair desse ciclo vicioso e entrar num ciclo virtuoso. E peço que Deus nos abençoe, peço que Deus nos ilumine, nos inspire, fortaleça a nossa fé, para que realmente consigamos buscar nele a força necessária para a mudança que urge, porque não há mais tempo. Precisamos mudar. E agora? Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem em paz e que Deus nos abençoe. Obrigada.